Sabe aquele simples toque na tela do celular? Pois é. Por mais banal que pareça, ele dá início a uma jornada super complexa. É uma viagem que acontece em milissegundos e que vai definir se um aplicativo parece rápido e gostoso de usar ou lento e frustrante. É exatamente aí que o silício dos processadores encontra a nossa psicologia. Então, para onde vai esse toque, né? Para onde esse sinal elétrico viaja? A resposta leva a gente por um caminho que começa na ponta do nosso dedo, passa pelo coração da máquina e muitas vezes atravessa o mundo pela rede. Vamos mergulhar na anatomia de um toque. Para começar, a primeira parte dessa jornada acontece aqui mesmo, no mundo físico. E não se trata só de encostar o dedo na tela, mas de toda a ciência que existe por trás do ato de mirar e clicar em alguma coisa numa interface. E no coração dessa ciência toda, a gente encontra a lei de Fitts. Ela é um princípio fundamental da interação humano-computador, a famosa IHC, e consegue explicar com matemática uma coisa que a gente sente no dia a dia. Olha, o mais legal aqui nem é a fórmula em si, mas o que ela diz de um jeito bem simples. Basicamente, quanto mais longe e menor for um botão, mais tempo a gente vai levar para acertar. É por isso que o design de interfaces é tão crucial. Cada pixel de distância ou de tamanho de um botão impacta diretamente a velocidade com que a gente faz as coisas. Ok, passou da parte física do toque. Agora a corrida é outra. É uma batalha contra o tempo, contra os limites da nossa própria percepção, onde cada milissegundo realmente faz a diferença. Essa tabela aqui é fantástica porque ela mostra direitinho como o nosso cérebro sente o tempo de resposta. Se algo acontece em menos de 100 milissegundos, parece que foi a gente que fez, é instantâneo. Entre 100 e 300, a gente até nota um atrasinho, mas a vida segue. Agora, existe um número mágico aí, um ponto de virada. 400 milissegundos. Esse é o chamado limiar de Doherty. É o ponto exato onde a nossa concentração vai para o espaço. A interface deixa de ser uma ajuda e vira uma fonte de frustração. O objetivo de toda a arquitetura de computadores aplicada à interação com pessoas é ficar sempre abaixo desse número. E para ganhar essa corrida contra o relógio, tem uma verdadeira orquestra de componentes trabalhando em sintonia. A CPU cuida da lógica, a GPU desenha tudo o que a gente vê na tela e a memória cache. Bom, a cache é como uma assistente super rápida, que já deixa os dados mais importantes à mão antes mesmo de serem pedidos. Beleza, até aqui a gente falou de tudo o que acontece dentro do aparelho. Mas a história muda completamente quando a gente precisa de algo que está lá fora, no mundo. Pois é, essa é a grande questão da era da nuvem. O jeito tradicional de resolver isso envolvia uma longa viagem de ida e volta até um servidor, o que trazia um fator de atraso totalmente imprevisível, a latência da rede. E aqui está o pulo do gato. A instabilidade da rede não é só um probleminha técnico, é um desafio de design fundamental. Uma boa interface precisa ser pensada, já esperando a desconexão, e não tratando isso como se fosse um erro raro. Para resolver esse problemão, foi preciso virar a mesa, mudar completamente a forma de pensar. E assim nasceu uma nova arquitetura, que inverte a lógica e coloca a pessoa que usa o app e não o servidor no centro de tudo. A ideia por trás do Offline First é radical, mas ao mesmo tempo super simples. O aplicativo tem que funcionar perfeitamente com ou sem internet. A conexão não é mais uma obrigação para que as coisas aconteçam, ela vira um extra para sincronizar os dados quando der. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Olha só o poder dessa abordagem. A latência, a demora, deixa de ser algo que depende da rede e passa a depender só da velocidade do aparelho. Fica previsível, a disponibilidade é total e, de quebra, até o consumo de bateria melhora. Tá, mas como isso funciona na real? É um fluxo bem inteligente que pensa primeiro na experiência. A pessoa faz a ação, a interface responde na hora. Por quê? Porque tudo é salvo ali mesmo no dispositivo. Só depois, sem atrapalhar ninguém e quando tiver uma conexão disponível, é que os dados viajam para a nuvem. E claro, essa mágica toda só é possível por causa de algumas tecnologias mais novas. Os Service Workers, por exemplo, são como um porteiro inteligente da rede. Eles interceptam as requisições e decidem se respondem com dados que já estão guardados no aparelho. E os bancos de dados locais, como a SQLite, permitem que aplicações inteiras rodem direto do navegador, sem precisar de internet.
Mas essa abordagem de priorizar o que é local, o chamado local first, traz um último quebra-cabeça, um desafio técnico que é fascinante e que até levanta umas questões filosóficas sobre quem é o verdadeiro dono dos nossos dados. Então, o nó da questão é esse. Imagina a cena. Duas pessoas editando o mesmo documento, as duas offline. Aí elas se conectam. E agora? Qual versão está valendo? Como juntar as alterações de todo mundo sem que ninguém perca o trabalho que fez? Basicamente, existem dois jeitos principais de resolver esse problema. Um deles é a transformação operacional, ou OT, usada pelo Google Docs, que depende de um servidor central para ser o juiz dos conflitos. O outro são os CRDTs, a tecnologia por trás de apps como Figma. Eles são estruturas de dados tão geniais que, por construção matemática, os conflitos simplesmente não acontecem. Isso permite uma colaboração de verdade, distribuída. Isso tudo nos mostra uma coisa muito importante. O design offline first não é só uma decisão técnica, de código. É uma mudança de filosofia. É sobre devolver o controle para quem usa a tecnologia, garantindo que ela funcione de verdade, não importa onde a pessoa esteja ou qual a qualidade da conexão. É uma questão de resiliência e de autonomia. Para fechar, fica aqui uma reflexão. E se a nossa tecnologia não dependesse mais o tempo todo de internet? Se os nossos aparelhos fossem realmente autônomos e a nuvem fosse só um ponto de encontro opcional? O que mais seria possível? Como isso poderia transformar o jeito que a gente trabalha, cria e se conecta?